Boa tarde, família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Deixa o like aí, por favor, que é muito importante. Muito obrigado aos novos inscritos e inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.650 inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para dar uma ideia sobre os desdobramentos, as repercussões daquele ato criminoso, covarde, que o Bresciani, acho que é esse o nome dele, de um jogador argentino de Benfica, cometeu contra o nosso irmão Vinícius Júnior. Não se trata aqui, antes de mais nada, antes que alguém fale alguma coisa, Vinícius Júnior namora uma mulher branca, que está no carnaval, Vinícius Júnior é palmiteiro. Não se trata disso aqui, né? Não adianta, não se trata disso aqui. Estamos falando de uma agressão covarde, criminosa que o Vinícius Júnior sofreu. E não adianta também falar, o Vinícius Júnior provoca, o Vinícius Júnior é vítima. Não adianta também falar isso, por favor. Quem falar isso, quiser depois me chamar para um debate, a gente vai para o debate a hora que vocês quiserem, onde vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Então, dito isso, porque nós somos pesquisadores, por isso que a gente faz esse tipo de análise aqui nesse canal. O que acontece é que ontem houve o jogo do Flamengo contra o Lanús lá na Argentina. A Argentina é o lugar do nascimento desse jogador covarde, mais um argentino covarde, criminoso, racista, como muitos racistas tem no Brasil também, tem no planeta inteiro, porque o racismo dá salvo-conduto para pessoas brancas no planeta inteiro, como dá, por exemplo, para o Felipe Luiz. Depois do jogo do Flamengo contra o Lanús, quando o Flamengo perdeu inclusive o jogo, Felipe Luiz foi perguntado sobre essa questão do Vinícius Júnior. E aí, a resposta covarde, uma resposta simplesmente em cima do muro, sem querer se posicionar de forma nenhuma, e pior ainda, tentando minimizar a questão, eu vou ler aqui para você. Felipe Luiz respondeu a seguinte coisa: sobre o Vinícius, eu sempre fui bem tratado aqui na Argentina. Me encanta a Argentina, fui muito feliz aqui. Eu só tenho boas palavras. Um caso isolado desses, caso isolado, não influencia em nada o que eu penso desse país que é tão lindo. Em primeiro lugar, a pergunta não foi sobre o que ele pensa da Argentina, como ele se sente lá, como ele é bem tratado lá, o que ele acha do povo argentino. A pergunta não foi sobre isso. A pergunta foi sobre a questão que um argentino criminoso, covarde, fez com um homem negro. Um homem negro sofreu racismo. O Felipe Luiz, ele lida com vários homens negros. Acontece que o Felipe Luiz é um homem branco. E aí, quando ele fala uma coisa dessa, ele está deixando claro que ele não se importa com a questão racial. Jorge, se ele não se importa, então o problema é dele. Não é problema dele não, porque foi cometido um ato criminoso e como uma pessoa branca, supostamente que vem de uma visão, como ele às vezes gosta de falar, mais humanista, ele fala muito de aspectos no futebol do Flamengo, de relações de socioafetivas, e aí ele comete esse crime de falar, de se posicionar dessa forma assim, o que pegou muitíssimo mal, só revela o que o Felipe Luiz pensa a respeito da questão racial. Porque o Felipe Luiz é um cara branco, olhos claros, loiro, nascido em Santa Catarina, jogou lá no Figueirense, importante salientar isso. E, portanto, Santa Catarina, que é um lugar chamado de Santa Catarrais. Santa Catarina, que atualmente está tendo seríssimos problemas aí de racismo explícito lá por conta das suas autoridades. O que acontece é que não estou dizendo que todo mundo lá é racista, porque eu tenho alunos que são de Santa Catarina, é importante salientar isso. Né? O que eu estou dizendo é, racista ou não, todos os brancos têm salvo-conduto para onde quer que eles forem no planeta Terra. Porque a cor de sua pele lhes confere esse salvo-conduto. E aí o Felipe Luiz, como ele não quis ficar mal com os argentinos, que são brancos como ele, é preciso colocar nesses termos, tá, galera? É preciso colocar nesses termos. Por quê? Porque eu sou professor de história, eu sou rubro-negro, todo mundo sabe disso, mas eu sou pesquisador, eu sou preto. Antes de ser rubro-negro, eu sou preto. Ele não quis ficar mal com os argentinos. Ele poderia muito bem chegar e falar assim, houve um crime cometido contra um jogador negro e todo crime cometido contra um jogador negro, que é o racismo, deve ser frontalmente repudiado. A pessoa que cometeu o criminoso tem que ser responsabilizado. Ponto final. Bastava ele falar isso. Agora, quando ele fala isso que eu acabei de ler para vocês, ele mostra, ele deixa claro para todo mundo que ele está pouco se lixando com o que aconteceu com o Vinícius Júnior. E, consequentemente, com outros casos racistas que já aconteceram no futebol, que ele presenciou, porque ele jogou muito tempo na Espanha, jogou muito tempo na Inglaterra, joga muito tempo no Brasil, jogou 6 anos no Flamengo, então ele com certeza ele sabe disso, e ele não pode falar que isso é um ato isolado, como ele falou, isso é um fato isolado. Fato isolado? Como é um fato isolado? Isso tem acontecido sistematicamente, diariamente, quase todos os dias,
no futebol particularmente, que é a área do Felipe Luiz. Então não pode falar que é um fato isolado. E aí, quando ele fala isso, ele está tentando não ficar de mal com nenhum lado, quando, na verdade, você se posiciona em cima do muro, como disse o grande doutor Martin Luther King, quando você se posiciona neutro numa situação de opressão, você escolhe imediatamente o lado do opressor. Foi o que o Felipe Luiz escolheu. Ele escolheu o lado do opressor. Lembrando, Felipe Luiz é branco. Nenhum branco nunca terá a menor condição de mensurar o que é o racismo nos corpos pretos. Nenhum. Eu estou generalizando mesmo, porque nenhum tem. Nenhum tem. E aí não é lugar de fala, não, é lugar de pesquisa, porque eu sou pesquisador. Em primeiro lugar, eu sou pesquisador. Eu estudo sobre a questão africana desde 2007. Estamos em 2026. 19 anos. Ano que vem fazem 20 anos que eu pesquiso sobre a questão racial. Eu sou professor de História da África, mestre em Relações Étnico-Raciais, sou professor de História Geral também. E aí o Felipe Luiz, como obviamente muitos dos racistas fazem, tenta limpar a própria barra quando percebe que o que ele exprimiu com a sua boca, o que ele deixou sair, que estava dentro de si, que sempre esteve, por mais que ele tenha dito certa vez, o Gerson é um espetáculo. O Gerson é o jogador do Flamengo que foi lá para a Rússia, voltou, agora está no Cruzeiro. O Gerson é um espetáculo, tem que me aproximar desse cara, apesar da gente não ter vivências, experiências iguais, eu tenho que me aproximar dele. Uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com outra. A pessoa que é racista, ela pode querer se aproximar de uma pessoa negra para questões de contatos profissionais. Nada mais além disso. O Felipe Luiz, ele lida com pessoas negras lá no Flamengo, profissionalmente falando. Então, eu não estou dizendo que é impossível que ele desenvolva laços de amizade com alguém. Agora, ainda que se desenvolva laços de amizade com alguém, quando numa situação como essa, gravíssima, sob todos os pontos de vista, principalmente do ponto de vista humanista, um cara como ele fala esse tipo de coisa, demonstra exatamente o que ele pensa. Porque foi o que ele respondeu de pronto, ele nem pensou para responder. Ele respondeu, eu sei porque eu vi a entrevista. Ele respondeu de bate-pronto. E aí, como ele percebeu que as suas palavras o traíram, ou pelo menos o denunciaram, mostraram quem ele é, e ele tentou apaziguar, ele tentou minimizar a situação, falando a seguinte coisa que eu vou ler aqui para vocês também. Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. Repito, a pergunta não foi em relação às experiências dele. A emenda saiu pior do que o soneto. A pergunta não foi em relação às experiências dele. Foi o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Ninguém estava perguntando para ele como que ele se sente na Argentina quando ele vai lá visitar a Argentina. Ele esteve lá na Argentina ano passado 2 vezes. O Flamengo jogou contra o Racing e depois jogou contra o Estudiantes de La Plata. Ninguém está perguntando sobre isso, fera, para você. O Flamengo esteve também jogando lá contra o Central Córdoba. Ninguém está perguntando isso para você. A pergunta foi clara e objetiva. O que você pensa a respeito dessa questão do racismo sofrido pelo Vinícius Júnior praticado por um argentino? E ele respondeu isso, que a gente acabou de ler para vocês. E aí, para complementar, eu acho que foi uma resposta de um advogado que redigiu para ele escrever na sua rede social, porque a resposta mais polida do que essa, eu acho que o Felipe Luiz, por mais que ele seja um cara educado no sentido de falar diversas línguas, etc., ser bem criado, viver num mundo muito confortável para ele, porque quem é branco vive num mundo confortável, porque tem todas as garantias de sobrevivência do planeta Terra que o planeta Terra pode oferecer. Ele deve ter pedido ajuda ao seu advogado, e o seu advogado redigiu, muito provavelmente deve ter sido o seu advogado que redigiu o seguinte texto que eu vou ler agora para vocês. Reconheço que minha fala diante da extrema sensibilidade do tema pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável. O racismo é crime no Brasil. O racismo não aconteceu no Brasil, aconteceu na Espanha, entre um jogador argentino e um jogador brasileiro. Eu detesto fazer essas coisas de react no meu canal. Quem me conhece aqui de algum tempo, quem me acompanha aqui, sabe muito bem disso. Eu detesto fazer essas coisas de react, mas nesse caso aqui é inevitável, tá, galera? Eu preciso fazer isso. Ele deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Ah, legal. Trata-se de uma conduta inaceitável que deve ser combatida e punida de maneira firme. Em nenhum momento aqui ele citou o nome do jogador argentino. Em nenhum momento. Ele focou na questão específica. Ele falou de uma maneira absolutamente genérica. Saiu de novo pela tangente. Ele não focou como o Mbappé, que é preto, fez, como Vincent Kompany, que também é preto, fez,
Como dizem que o Guardiola fez, mas eu não vi a resposta do Guardiola, então eu não posso falar exatamente. Felipe Luiz, problemas do Flamengo à parte, não se trata disso aqui, a questão é o Vinícius Júnior. Felipe Luiz, ele acabou de cometer um ato que muito provavelmente vai persegui-lo, vai estar com ele pelo resto da sua vida. Porque hoje em dia, galera, é o seguinte, as redes sociais, elas potencializam tudo o que acontece na vida, principalmente das pessoas famosas. Principalmente das pessoas famosas. E aí, se você não quer se posicionar a respeito de alguma coisa, como provavelmente era o caso do Felipe Luiz, claramente eu não queria se posicionar a respeito disso, bastava dizer, olha, eu não gostaria de opinar sobre essa questão, que é uma questão que cabe às pessoas que são envolvidas no caso resolverem da melhor maneira possível. Pronto, bastava ele falar isso. Ou bastava ele falar que os responsáveis, se houver algum ou alguns, sejam devidamente punidos. Ponto final. Agora, quando ele respondeu desta maneira, saindo pela tangente, claramente, querendo fugir da pergunta, claramente, querendo não falar sobre, claramente, para não desagradar a Argentina, porque ele estava na Argentina, se você tem medo de desagradar argentinos, fera, ou qualquer outro racista, qualquer racista que esteja no lugar onde você está, em primeiro lugar, você é covarde. Gente, olha só, eu, por desagradar racistas da esquerda, eu já fui boicotado por gente branca da esquerda. Eu não sou mais chamado, por exemplo, para debates envolvendo a questão racial, que a esquerda, colegas meus, não são mais amigos, são colegas de profissão, que são professores como eu, organizam em cinemas, depois de determinados filmes que passam, e aí eu não sou chamado não. Não sou chamado não. Na verdade, eu fui chamado 2 vezes para fazer um cine debate numa escola muito famosa aqui no Rio de Janeiro, ali na região ali de Laranjeiras, ali, né, de Santa Teresa, e depois daquilo nunca mais. Eu fui chamado uma vez, aliás, várias vezes, para fazer palestra no Jacarezinho, por gente que é negra, no Complexo do Alemão, por exemplo, no Complexo do Alemão mais de uma vez. Mas para a galera da esquerda, que é branca, como Felipe Luiz, que não vivencia, experiencia o racismo na sua pele todos os dias, e repito, aqui não se trata de lugar de fala, que se trata de lugar de pesquisador. Então, eu acho que depois dessa fala para lá de reveladora, não vou dizer que foi uma fala infeliz, que ele foi infeliz na sua frase, na sua abordagem, no que ele falou, na sua resposta, não. Foi uma fala reveladora. Felipe Luiz, lembrando, a maior parte dos torcedores do Flamengo, a maior parte dos torcedores do Flamengo no mundo é negra. É negra. O Flamengo tem torcedores no mundo inteiro. A maior parte dos torcedores do Flamengo no mundo é negra. Porque ainda que não esteja no Brasil, pode estar fora do país, é torcedor do Flamengo, e grande parte dos torcedores do Flamengo são negros. Inclusive tem torcedor do Flamengo em Angola. Tem angolanos que vêm para cá que torcem para o Flamengo. Não são brasileiros, são angolanos, por exemplo. Então, eu acho que o que ele falou, ele precisa virar público. Não botar notinha no Instagram, não. Chegar no próximo jogo, provavelmente domingo, Flamengo e Madureira, ele aproveitar o gancho, que ele vai ter ali o microfone à sua disposição, e falar abertamente sobre a questão racial. Abertamente, o que ele sente, de fato, de verdade, o que ele sente, o que ele pensa. Né? Mas falar mesmo, o que tiver no coração dele, o que tiver na cabeça dele. E aí, se ele disser, gente, olha só, eu sou racista mesmo, eu não tô nem aí porque aconteceu com o Vinícius Júnior, não me importo. Beleza, Felipe Luiz. Obrigado pela sua franqueza. Beleza. Aí, tranquilo. Sabe por quê, galera? Porque é muito mais fácil uma pessoa racista, como Adolf Hitler, como Bolsonaro, como Flávio Bolsonaro, como muitos bolsonaristas brancos, falarem abertamente que são racistas, porque fica mais honesto dessa forma. Se é que um racista possa ser honesto. Mas fica mais honesto, pelo menos o cara fala o que ele pensa, como eu faço. Eu falo o que eu penso. Por isso que muitas das vezes eu sou boicotado, mas tranquilo, eu não me importo com isso não. Porque eu tenho meus lugares para fazer minhas palestras, tem esse canal aqui, tem outro canal do Flamengo também, onde eu faço análise lá sobre futebol, tem o meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo. Então, assim, eu tenho lugares para falar sobre essas questões que muitos brancos preferem colocar dentro da questão de luta de classes. Eles querem pegar, abrir o potezinho de luta de classe e botar ali dentro. Não, a questão do racismo é a questão de luta de classe. Vamos botar o negócio aqui acima, aqui dentro, aqui, tá, pra gente resolver isso. Não é. A questão racial não tem rigorosamente nada a ver com luta de classe. Exemplo é esse que a gente está dando aqui do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é pobre? Não, né? Já foi, não é mais. Há muito tempo ele não é. A partir do momento que ele começou a jogar no Flamengo, ele se profissionalizou no Flamengo, deixou de ser pobre. Pelo menos de classe ele subiu. Classe média, média alta, ele subiu. Quando ele foi pro Real Madrid, ele ficou rico, ficou milionário. Então, pobre não é muito tempo. Vinícius Júnior continua sofrendo racismo, mesmo sendo rico. Então, o racismo não é uma questão de classe.
Aça primeiro. Dado o recado, venham todos e todos fazer meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo, aulas síncronas online comigo, estamos juntos sempre. Procurem lá também, quem é rubro-negro aí, quem gosta de análise de futebol, tá no meu outro canal, Fly Bola, que eu tô lá, estamos juntos sempre, Hotep, África no Centro.